Fala pessoal, de novo aqui, como eu bem falo aqui, o trabalho não para, são vários vídeos por dia, acabei de fazer o pós-jogo, uma live para vocês, e aqui tem mais conteúdo, tem aqui o pessoal da ESPN, do Sport Center, falando com vocês sobre a repercussão do Botafogo 2, Cuiabá 1, e vamos ver o que a mídia paulista está falando sobre a atuação do Glorioso, mas antes, por favor, não se esqueçam, curtam o vídeo, comentem sobre o que vocês estão achando, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber todo dia os avisos dos vídeos que são postados aqui no canal para vocês, com toda a repercussão dos assuntos do Botafogo na mídia televisiva brasileira, fechada, aberta, quer que seja, aonde estiver Botafogo, a gente bota aqui para vocês. Então, vamos ao vídeo. Fãs de esportes, a gente mostra agora os melhores momentos de Cuiabá e Botafogo. O Botafogo venceu o Cuiabá nesta 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Botafogo foi do Cauê, depois teve pênalti pro Cuiabá. A gente vai mostrar aí em detalhes para os nossos comentaristas falarem se acharam que foi ou não. O Isidro Pita faz, mas aí aos 30 minutos do segundo tempo, o Matheus Ponte deixa o Botafogo na frente mais uma vez, 2-1. André Kfouri. O primeiro gol a gente está vendo agora, ó. Certinho. É o resultado de uma ótima pressão feita pelo Botafogo chapada no campo do Cuiabá. Do Cauê muito boa, saindo do goleiro com a uma finalização bonita no canto. Matheus Ponte que roubou a bola pro Botafogo e fez o segundo gol. Se colocaram numa posição muito boa para ganhar o jogo. E aí aconteceu algo ainda no primeiro tempo, bem parecido com o que houve no jogo do Cuiabá com o Corinthians aqui em São Paulo, né? Em que o mesmo jogador, o Pita, sofre um pênalti que precisou ser checado pelo VAR para ser marcado. Esses lances meio fora da jogada. No caso do Corinthians foi o Kaká que fez o pênalti. E a minha impressão é que hoje foi pênalti também. Sim. E com o empate as coisas ficaram bem, obviamente, bem diferentes. Dessa vez o Pita fez o gol, né? Fez o gol. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians o Donelli defendeu com os pés, né? Isso, com o pé. Mas uma situação parecida. E depois, com o empate, o jogo foi complicado até o Matheus, mais um Matheus fazendo gol hoje, decidir a parada pro Botafogo. Cara, que pênalti imbecil do Raul. Assim, foi um jogo irregular do Botafogo. O Botafogo é um dos bons times do campeonato. O Arthur Jorge faz um grande trabalho até aqui, olhando para toda a complexidade do momento que ele chegou, da campanha da Libertadores e tal, mas hoje valeu mais pelo resultado do que propriamente pelo desempenho. Tem aspectos importantes para serem tirados o time quer ser campeão quando joga mal, mas no geral o Botafogo teve muitas dificuldades. Mesmo que a arbitragem queira atrapalhar a gente. O John fez ótimas defesas, foi um jogador importante para garantir os pontos do Botafogo. No primeiro tempo, o Botafogo teve muita dificuldade para finalizar. O Cuiabá foi mais perigoso que o Botafogo no primeiro tempo. Poderia ter virado o jogo no primeiro tempo. Na segunda etapa também teve chances, né? O Isidro Pita, que é um goleador, perdeu, a gente vê aí, gol importante. Mas na reta final o Botafogo conseguiu, através das alterações do Arthur Jorge também, conseguiu numa jogada, numa finalização forte do Júnior Santos, uma característica marcante do Júnior Santos, esse chute da entrada da área, e ele jogando mais por dentro. Acho que um dos pontos importantes da carreira do Júnior Santos em 2024 era como ele desenvolveu esse jogo aí mais por dentro. Olha como ele puxa, ele era um ponta, né? Como ele puxa bem a jogada para dentro, bate e o Matheus Ponte marca, né, no rebote do Walter. Ponto positivo da vitória do Botafogo é que o Arthur Jorge, por opção e por obrigação, ele mexeu no time, né? Ele não tinha o Damian Soares, colocou o Matheus Ponte, que é um jovem. E no meio-campo ele rodou e colocou o Cauê como titular. O Cauê não é um menino, não joga com frequência, né? Joga Danilo Barbosa, Gregory, Marlon Freitas, Tietê, são esses os 4 volantes, tem o Alan chegando ainda. O Cauê, na hierarquia, é o 5º, e ele foi o titular. E o gol do Cauê e gol do Matheus Ponte. Então, assim, para o elenco do Botafogo, uma vitória que fortalece o elenco. Mas o jogo jogado foi melhor pelo resultado do que propriamente pelo desempenho. Se eu colocar, então, os números aí do Botafogo em 21 jogos, desde a chegada do Arthur Jorge, tá? Em 21 jogos, 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 68,3%, 32 gols marcados, a média de 1,52 e 18 sofridos, 0,86 de média. E agora essa vitória importante do Botafogo na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Uma falha minha, é Mateu, não é Mateus. Mas tudo bem, né? A tradução é a mesma. É isso. Tem um lance, Zupa, que inclusive quando a gente estava assistindo na redação, eu perguntei para você, olha esse lance aqui do Gregory.
Você mudou de opinião? Mudei, porque eu não olhei com atenção. Porque você não tinha dado muita atenção. Exato. O Botafogo está reclamando demais. Uma entrada violentíssima. Não tinha visto a repetição pelo ângulo certo e eu não vi quem é o jogador, mas uma entrada violentíssima em cima da linha lateral ali. De novo o VAR não chama. E o VAR nem olha. Eu falei, era um lance passivo para cartão vermelho. Para cartão vermelho. Para cartão vermelho. Mudou, então... Para cartão vermelho. Tá certo. A gente tem o lance para mostrar, eu também quero a opinião do André Kfouri. Olha, André. Assim, é o Denilson, né? Acho que o número 5 é o Denilson. Ele vê, cara, e dá amarelo, hein? É de cima para baixo, o jogador até o VAR não de chama. costas, o que aumenta a sensação de violência. Ó. Daqui a pouco vem o Garciba aí falar que não foi nada. Que eu sou míope, pois é. E olha, os torcedores do Botafogo, o John Textor, todo mundo revoltado. Já é o segundo lance que faz em cima do Gregory. Esse campeonato vai ser muito complicado, mas o VAR não é chamado. Ninguém reclamaria se o juiz mostrasse o vermelho. Não era o lance para revisão de VAR, o árbitro aplicou o amarelo. De cima para baixo. Era sim o lance para revisão de VAR. Se o VAR acha que é vermelho, ele chama o juiz e altera. O Adrielson ano passado levou um amarelo, o VAR chamou ele vermelho. O pênalti para mim foi claríssimo. Para mim é claríssimo também. Um lance assim de... Marlon Freitas reclamou. Não, pênalti foi. Os que eu vi alguns, né, os da transmissão, uma jogada muito infeliz e totalmente desnecessária por parte do Halter, que não vem numa boa sequência. O Bastos vem jogando muito bem na zaga do Botafogo, dos melhores zagueiros, se não o melhor zagueiro do campeonato, brigando ali para ser dos melhores. Mas do outro lado, né, o parceiro dele, Lucas Halter, um empurrão do Isidro Pita. Agora, a gente tá vendo. É muito infeliz. A bola tá na linha de fundo, assim, sabe? Para mim, um pênalti claríssimo e bem marcado, bem chamado pelo VAR. Não contesto esse lance. A expulsão, ok, mas o pênalti pra mim não tem nem discussão. E aí, André? Você já tinha falado, né? Que também não tinha... Pra mim foi pênalti. Foi pênalti do Kaká. Esse jogador, o Pita, ele é bom nisso. Se coloca nessas situações. Foi pênalti, sim. E agora sim, falando do Botafogo, do amadurecimento desse Botafogo, é algo que a gente tem visto rodada atrás de rodada. Vocês também sentem isso? É um Botafogo mais pronto em 2024 do que foi em 2023? Em 2023 era um fenômeno, logicamente, até começar a derrocada de segundo tempo. Contar a história de trás para frente é muito mais fácil, né? Mas olhando o desenrolar dos fatos, a impressão que a gente tem é que o Botafogo não estava pronto para ser o que ele foi no ano passado. O time, ou o clube como um todo, não estava pronto para ocupar o espaço que ocupou. Porque foi uma campanha, foi um foguete, assim, o Botafogo na última temporada, naquele primeiro turno, e com muito mérito chegou aonde estava. Mas acho que não havia estrutura emocional, profissional, de consistência para segurar o rojão. E o Botafogo, tanto é que na primeira curva de queda, o Botafogo desmoronou de tal maneira. Sim. E os reflexos disso a gente vê até hoje na postura do John Textor em não conseguir admitir o que aconteceu e terceirizar responsabilidades sobre algo que, que diz respeito não teve erro de arbitragem capaz e continua acontecendo. Mudou muita coisa, não só o comando técnico, mas muitos jogadores mudaram também. Né, do time titular, a gente não tem tanta gente assim. Todo jogo tem erro de arbitragem cabal. Muito bem contratados, boa parte deles, e continuam sendo. A janela do Botafogo é muito interessante, embora o Thiago Almada chegue agora para ficar só até o fim do ano. Então, para esta temporada, o Botafogo tem um elenco muito interessante, assim, dos melhores, para mim, top 4 do Brasil, tranquilamente. Contratou um técnico bom, é um time que joga bem, que desenvolve seus jogadores e que tem, talvez não tenha o pico que teve na última temporada, mas talvez encontre uma estabilidade para ir até o fim numa batida muito forte, tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas Copas. Para título, não sei, mas boas campanhas o Botafogo deve entregar, porque é um time muito bom de ver jogar. Mas eu acho que chama atenção também, não sei você, André, mas aquele Botafogo, mesmo na boa fase, um time muito sólido, e aí o torcedor, eu espero que ele entenda, porque se fosse campeão sem jogar o futebol mais vistoso, tá lindo, tá maravilhoso. Mas esse Botafogo me agrada muito mais. Se eu tô de folga, eu gosto de fazer assim, se eu tô de folga, bora ver o Botafogo. Isso. Mais do que o do ano passado. Esse time joga um futebol mais legal de ver. Sim, Na minha opinião, eu já dei aqui no Linha de Passe. Eu prefiro o Botafogo atual do que o que fez o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro no ano passado. E não tem nada a ver com o que aconteceu no ano passado depois, no segundo turno. Eu não estou fazendo uma crítica ao time do ano passado. Eu estou só falando que, como todo mundo, eu tenho minhas predileções. Então, eu prefiro ver esse Botafogo a ver aquele. Mas não se discute. É um time recordista. Sim. Né? E com o recorde acabou.
É um fato, tá lá, no papel, na história. Ah, mas depois foi a maior derrocada, a maior amarelada. Certo também, tudo bem. Não sabemos o que vai acontecer com esse Botafogo. A minha impressão é que o do ano passado, no primeiro turno, jogava muito confiante com a liderança que foi estabelecida e sabia se aproveitar dessa situação, até pela sua própria característica de time. E levou o primeiro turno, assim, muito à vontade, muito confortável, merecendo o tempo todo, mas com muito conforto. O time atual tem competição, né? O Flamengo é o líder do campeonato, a pontuação do Botafogo está ali. A cada rodada, se a coisa continuar assim, a liderança pode ir mudando de mãos. Ainda está cedo, não chegamos à metade do campeonato ainda. E o Botafogo, a minha impressão é que estará lá. Mas ele joga com um outro tipo de pressão. O time atual era uma surpresa, encaixou com o Luiz Castro, jogadores rendendo muito bem, se formou um sentido de equipe muito rapidamente. O Luiz Castro tão criticado nos primeiros momentos, logo depois de assumir o time, as primeiras campanhas, aproveitando-se dessa situação, liderando o momento em que o Botafogo parecia virar a página. Aí ele foi embora e tudo começou a desmoronar. O time atual, ele está na briga. Mas o futebol jogado em comparação com o do ano passado, o do primeiro turno do ano passado, para mim hoje é mais atraente. Muito bem, vamos ouvir então o Arthur Jorge, ele falou depois da vitória do Botafogo. Eu vou falar muito mais sobre a partida do que propriamente sobre as questões de arbitragem, mas fico satisfeito que sejam vocês a tocar no assunto, porque até eu ter falado na coletiva anterior nunca se falou sobre isso, pelo menos direcionado com aquilo que é o Botafogo. Mas também me parece que a interpretação que se dá quando falamos tem sempre a ver com o resultado. E eu não queria que assim fosse. Eu queria constatar factos quando se justifica que se falem sobre eles. Falei na altura não para justificar o que quer que seja, porque já servia para justificar o empate que tivemos em casa do Vasco da Gama. Infelizmente aqui nós vivemos muito disto, que é o que nós dissermos tem sempre em função, ou é sempre em função do resultado. E eu prefiro que assim não seja. Volto a dizer que esse que é um lance que vocês devem olhar com mais cuidado. Nós hoje vimos a intervenção do VAR para assinalar uma grande penalidade sobre nós. Não vou falar mais sobre a questão da arbitragem. Eu vou falar sim daquilo que foi o jogo em si, daquilo que foi o comportamento, daquilo que foi a vitória, que foi muito importante para nós. Tal como conversámos também antes do jogo, sobre a dificuldade que este jogo nos apresentava, confirmou-se, um jogo muito difícil para nós, onde até pelo facto de termos feito golo muito cedo na primeira parte, nos fez abrandar um pouco demasiado o jogo, e tivemos uma primeira parte controlada, mas lenta. Foi preciso ao intervalo podermos falar, corrigir, ajustar aquilo que era alguma intensidade que precisávamos a mais, melhorar, no fundo, comportamentos coletivos para que pudéssemos chegar à vantagem e à vitória. Conseguimos de uma forma, numa boa jogada também, num bom envolvimento, criámos mais 2 ou 3 situações, vencemos bem e ficamos satisfeitos. Acima de tudo pela vitória, mas num campo muito difícil, frente a uma equipa muito difícil também e bem orientada. Tá aí, então, Arthur Jorge, é muito importante quando o treinador do Botafogo, que é o time do John Textor, que fala de arbitragem o tempo inteiro, ele vai numa entrevista coletiva e ele fala isso. Eu não vou falar sobre arbitragem, eu vou falar sobre o que aconteceu no campo, e é uma vitória muito importante, a gente estava jogando fora de casa e é isso. Gosto muito da postura do Arthur Jorge, até porque ele precisa da equipe dele focada no campo. Também quero a tua opinião sobre isso. E qual é a principal diferença que você vê desse Botafogo de 2024 para o de 2023 em campo, Zupa? É um time que ele tem princípios táticos parecidos, mas me parece um trabalho evoluído. É um time que busca muita imposição física no meio campo, seja quando joga com 2 ou com 3 volantes. Hoje foi com 3 volantes, com o Gregory, com o Marlon e com o Cauê, a trinca de volantes. E é um time muito vertical com a bola, mas é um time que tem, acho que, evoluído nesse sentido. Especialmente pela qualidade dos jogadores também, especialmente pela qualidade dos jogadores na frente. O Botafogo tinha na última temporada pontas inferiores ao que tem hoje. O próprio Júnior Santos de hoje é melhor do que o Júnior Santos da última temporada. E outros jogadores também. Você troca Vitor Sá,
o outro Luiz Henrique, pelo Luiz Henrique que veio da Espanha, o Savarino, que antes da convocação da Copa América vinha jogando muito bem, Jefinho, antes de lesão, vinha entregando também, o Oscar Romero veio para dar outra característica, o Eduardo jogando muitas vezes mais infiltrado do que propriamente como meia na última temporada, entregando também. A relevância, o protagonismo, né, do Tiquinho Soares diminuiu. O Botafogo na última temporada ele era muito dependente do Tiquinho Soares. Quando o Tiquinho entrou numa questão física mais complicada, depois em alguns problemas pessoais, familiares também mais complexos, o Botafogo como um todo caiu. Esse ano, mesmo com o Tiquinho num ritmo um pouco mais baixo ou lesionado na parte inicial do campeonato, o Botafogo se virou bem porque ele depende menos, né? Então, um time mais pronto nesse sentido. E olha que trocou praticamente a sua linha defensiva toda. Só ficou o Marçal, que nem tem jogado sempre. O Cuiabano, o Marçal tem revezado, o Cuiabano tem jogado até mais. Trocou o goleiro. Então, assim, é um time que me parece mais completo, mais equilibrado e tecnicamente melhor no momento de definir a partida. Eu acho que esse é o ponto principal. Em relação à arbitragem, assim, ele não quis falar, mas ele deixou no ar o que ele pensa. Né? Ele falou, é importante que vocês falem e que a gente enxergue isso no dia que o Botafogo vence, para as pessoas não acharem que estamos reclamando de arbitragem por causa de resultado. Tenho a impressão que eles estão levando em consideração o pênalti também, não só que sim, também acho. Aí eu já discordo. Em relação à expulsão, estamos a expulsão e a cotovelada no Eduardo, que abriu o supercílio dele. Vamos seguir aqui. Jogou de touca o jogo todo. Então, é isso. O Botafogo foi prejudicado mais uma vez pela arbitragem, né? Tá virando rotina e saindo do aceitável, do tolerável. Tá insuportável já. Ao ponto do Arthur Jorge não falar já falando da arbitragem. Eu acho que não é questão do pênalti. Pênalti, é claro que foi pênalti, foi uma burrice. É um pênalti imbecil, mas é um pênalti existente. O Halter fez uma burrice absurda, mas a reclamação é principalmente pelo lance do pisão, da trava da chuteira na canela, no tornozelo do Gregory, e também, eu acho, na minha opinião, também pelo lance da cotovelada que o Eduardo sofreu dentro da área, que abriu o supercílio dele, ele foi jogando de touca o jogo todo, porque sangrou, e o VAR também nem se pronunciou sobre nada, nem chamou o juiz para ver. Então é isso, mais um vídeo aí para vocês sobre Botafogo. Hoje, agora sim, o último de hoje. Vou descansar, amanhã tem mais. Comemorar a vitória, mesmo jogando mal. O que importa é ganhar, se manter no bolo, para lá no final do ano, com os reforços, a gente disparar e buscar essa vitória. Quem sabe esse título brasileiro aí, ou quem sabe a Copa do Brasil, ou quem sabe a Libertadores. O que vier tá ótimo. De novo, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta o vídeo, comente, compartilhe com os amigos que não viram o programa da ESPN, para se informarem sobre o Botafogo. E boa noite a vocês. Até amanhã.